Paula Jabur Rodrigues Benedito. Eu atuo no mercado de recursos humanos há mais de 20 anos. Eu sou pedagoga, administradora, com uma especialização em psicanálise e MBA em gestão estratégica de pessoas. Hoje é um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de carreira, né? Meu estágio acabou e agora? O que a gente faz, né? Quais são as dicas, as orientações do que a gente deve fazer? Uma questão super importante de tratar nos dias de hoje é falar que plano de carreira, ela não é mais organização, ela é nosso, né? O nosso plano de carreira. Então deixa de falar, o que a empresa vai fazer comigo, né? Mas é muito a gente ter a clareza do que eu quero, eu como propósito de vida, né? O que eu gosto, o que me faz feliz. Então é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui hoje. Uma questão muito importante nos dias de hoje, não sei se vocês conseguem imaginar a sua vida daqui 15 anos, 5 anos, é muito difícil, né? Porque hoje a gente tem várias novas tecnologias, né? O Waze, a gente tem as plataformas de WhatsApp, de iFood, de Uber, né? Então são grandes novidades que se a gente perguntar para os nossos avós, eles nem imaginavam que isso seria possível. E aí é muito mais difícil a gente planejar a nossa carreira com muito tempo para frente, né? Porque as coisas vão mudando rapidamente. Então hoje, nos dias de hoje, a gente usa muito uma terminologia que é VUCA, né? Que é um mundo de volatilidade, de incertezas, de complexidades e de muita ambiguidade. Então é muito difícil a carreira ela ser linear, né? E às vezes a gente se culpa por isso. Não sei o que eu vou fazer, não tenho certeza. Puxa, e se eu mudar de faculdade, ou se eu mudar de emprego, se eu tomar decisões diferentes, não se culpem por isso. Eu acho que o mais importante nos dias de hoje, para sobreviver a essas incertezas, é ter certeza do que me faz feliz, né? Eu me autoconhecendo, eu vou ter a garantia de que eu vou fazer uma escolha de uma profissão a qual eu vou todo dia levantar com muita vontade, com muita felicidade, porque é isso que vai fazer a grande diferença. Então, uma das dicas que eu falo, né, que é muito importante no dia de hoje, é a gente ter clareza do que faz a gente feliz, do que a gente gosta, né? Então, a gente fala que hoje em dia, ser protagonista é eu ter clareza, eu assumir a direção e determinar para onde eu quero ir, né? O que eu quero fazer com a minha vida, o que eu quero fazer, onde que eu quero chegar. E aí, o melhor é que o protagonismo ele se aplica tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E para isso, a gente fala que o protagonista ele é composto de 5 etapas. Uma delas é a atitude é a ação, né? Então, o quanto que eu tenho medo, né, de assumir um desafio, né? O quanto eu paraliso quando eu tenho uma nova oportunidade ou enquanto eu vou arriscar, porque eu sei que é uma oportunidade de eu aprender com meus erros. Então, essa é uma primeira dica que eu dou, né, que é muito comum dentro das organizações e na Getting, que é a empresa a qual eu trabalho, convido a todos a entrar depois, visitar o nosso stand, a gente tem várias oportunidades e o programa de estágio é o início da carreira, né, de muitos profissionais, vocês sabem disso, mas muitas vezes, quais são os estagiários que a gente escolhe, né, normalmente para ser efetivado, né, são os profissionais que eles se arriscam, né, por quê? Porque ao se arriscar, ao ter uma atitude, você tem uma ação. Com essa ação, você demonstra, né, a sua forma de se comportar, a sua forma de enxergar o mundo, né, o que você acredita, as suas ideias, as suas convicções. Isso é ter proatividade, que é de se antecipar. Então, muitas vezes, as pessoas falam, puxa, no processo seletivo, como é que eu vou saber quando eu vou ser escolhido, né? Como é que eu vou saber se eu vou ser efetivado ou não? Uma certeza vocês tenham. As pessoas que não tomam a ação da sua própria vida, não confrontam seus medos, né? Para justamente aprender, muitas vezes, com os erros, provavelmente ela está sedada ao fracasso, né? Porque é muito difícil eu poder optar como gestora, né? Se eu não conheço. E aí eu só vou escolher eu conhecendo, né? Eu conhecendo aquele estagiário, conhecendo que projetos ele gosta de fazer, o que ele pensa de diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Então, se ele tem uma paixão, e a paixão a gente vê através das atitudes, né? Que é a ação colocada em prática no nosso dia a dia. E muitas vezes essa ação tem que estar alinhada com o nosso propósito de vida. Então, é uma vontade de transformar a minha realidade. E hoje isso é muito procurado nos estagiários. Porque prever o futuro é quase impossível, né? Então, a gente está no mundo digital. Hoje a gente fala que as carreiras, elas mudam muito. Então, muitas das profissões que a gente conhece do passado, hoje em dia não existem mais, né? Então, é justamente a reinvenção do nosso dia a dia e da nossa realidade.
Então, hoje se estima que 65% das crianças que entram na escola primária hoje, elas vão se formar, né, e exercer uma profissão que não existe hoje. E isso é muito legal, né? E aí, para eu ter êxito, eu preciso entender qual que é o meu talento, né? O que me faz feliz? Porque é isso que vai garantir o êxito, né? De você acordar todos os dias e gostar do que você faz. Então, já se foi o tempo, uma evolução natural, que eu entro, né, ou como estagiário, aprendiz, e vou sair como diretor da mesma empresa, né? Hoje em dia as carreiras elas mudam, as organizações mudam, vão surgindo novas startups e fintechs. Então, uma dica que eu dou muito para vocês é ficar ligado nos hackathons, é ficar ligado nas redes de WhatsApp, né? Se posicionar de network, fazer a maior parte de parcerias possíveis, porque ali vocês vão conseguindo observar qual que é a dinâmica, né, dos grupos aos quais eu gostaria de fazer parte. Né? Eu gostaria de fazer parte de um grupo de tecnologia, eu gostaria de fazer parte de um grupo que empreende, né, montar a minha própria carreira e organização. Então, essa é uma dica que eu dou. E aí, se falando de mapa de carreira, eu acho que teria algumas etapas. A primeira delas, que eu estou falando desde o início, é o autoconhecimento, que é muito difícil. É um exercício que até hoje, dentro da Getting, eu provoco muito aos gestores se autoconhecer, né? Então, muitas vezes, e aí a gente fala, o estagiário ele é imaturo, né? Não, eu não acredito muito nisso, né? Aliás, eu incentivo muito o programa de estágio, eu acho que é uma forma da gente renovar hoje, reinventar os processos, porque vocês vêm aguçados das perguntas, né, que quando criança a gente tem, e a gente, conforme a gente vai amadurecendo e crescendo na nossa vida profissional, a gente vai perdendo, né? A gente vai criando cascas e aí a gente vai ficando com medo de fazer perguntas. Então a gente sempre faz aquilo porque sempre foi feito, mas nunca se pergunta o porquê, né? E ao mesmo tempo se tem ideias de fazer de forma diferente. E isso é muito legal que o estagiário ele traz isso, né? Porque ele está aprendendo, então ele quer conhecer. Então por isso não deixe de colocar em prática a atitude em ação, a vontade e principalmente o autoconhecimento, de onde você gostaria de chegar, né? Então eu acho que a dica que eu daria a vocês ainda dentro das organizações é observar, né? Cada área, fazer job rotation, então conhecer áreas diferentes ou dentro da sua própria área de atuação, procure estar com pessoas diferentes, almoçar com pessoas diferentes, porque aí você vai coletando, isso aqui eu gosto, puxa, isso aqui eu não gosto. E aí a ideia é você fazer um quebra-cabeça a partir de, puxa, gostei disso, é isso que eu vou pegar para minha vida profissional, isso aqui não gostei, vou descartar, né? E aí você vai construindo, né, quem que você quer ser futuro, né? Que carreira que você quer adotar. Então, se autoconhecer é muito importante e é uma constante, né? Eu convido muito gestor, analistas, especialistas, né? O que te faz feliz hoje, né? Porque é muito comum as pessoas sentarem para mim, qual que é o plano de carreira da Getting? Uma primeira coisa, nenhuma empresa vai ter um plano de carreira. O plano de carreira, ele é nosso, é meu. O meu plano de carreira como Flávia, eu tenho que saber aonde que eu quero chegar, né? Quais são as possibilidades de carreira que eu vou querer percorrer. E não existe só uma, podem ter 3. Mas é importante eu conseguir desenhar essas 3 possibilidades para eu traçar passo a passo de onde eu vou chegar. E aí, para isso, é muito importante eu ter uma análise minha SWOT, né? O que eu faço bem? O que eu não faço bem? E aí, uma dica, às vezes a gente fica querendo fazer bem tudo, né? Uma dica que eu dou muito é hoje a gente fazer o que a gente faz de melhor, que faz parte da nossa essência, né? Porque aí é muito mais fácil. Então, ao invés de eu focar no que eu não sou bom, eu vou focar nas minhas fortalezas, né? E aí uma pergunta que eu faço para vocês refletirem. Que matérias e disciplinas na faculdade vocês vão bem? Né? É matemática? É planilha? Puxa, isso já é um indício, né? Eu tenho um raciocínio lógico apurado. Né? Então, normalmente eu vou procurar áreas de tecnologia, eu vou procurar áreas financeiras, áreas de dados analíticos. Hoje a gente fala muito de data analytics, então são novas oportunidades de carreira. Ou eu gosto de estar em contato com pessoas, eu gosto de me expor, eu gosto de falar com o público, eu gosto de ajudar, né, as pessoas através da conexão. Puxa, será que é uma área de recursos humanos? Será que é uma área comercial, né, onde eu vou estar em contato com muitas pessoas sem uma rotina do dia a dia? Então são perguntas que é muito importante a gente fazer na hora de traçar o mapa de carreira. E aí a gente traçar um dream list que a gente fala, né? Aonde eu quero chegar, quais são as vontades que eu tenho, né? E isso tá muito claro, o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí, a partir do que eu gosto de fazer e que me brilhe os olhos e que aí vai ser a minha paixão, eu vou montar uma rede de networking, né? Grupos de faculdade, agenda café virtuais com profissionais, né? Com professores que hoje vocês admiram, né? Eu acho que esse contato, essa rede de apoio é muito importante.
Uma outra dica que eu dou, a revisão curricular de vocês é muito importante, né? Então é importante ser objetivo, sucinto, não mentir, não omitir, né? Então tomar muito cuidado com dados pessoais. Então hoje nos currículos a gente evita colocar informações de telefone, né, residência, então só colocar principalmente as informações mais cruciais, então o seu link do LinkedIn, o seu telefone, o seu nome, né, que cargo que você quer ocupar, que experiências e projetos você teve relevante na sua trajetória acadêmica. Procure fazer uma postagem em LinkedIn, InfoJobs, vagas.com, o plano de carreira, organizar no papel essas ideias como eu falei. Trabalhos voluntários é muito bem-vindo. A questão do lifelong learning, que é o aprendizado constante. Então não parem de estudar. Então terminou a faculdade, né? Eu não vou estar com um trabalho imediato, ou mesmo estando trabalhando. Puxa, hoje a gente tem várias oportunidades. Tem Veduca, FG Online, Coursera. Tem uma gama de cursos online que vocês podem fazer e colocar no currículo de vocês, porque isso vai aumentar a empregabilidade de vocês e vai mostrar que vocês não estão parados, né? Que não são acomodados e que estão em busca de novidades, de novas informações. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, até como exemplo de como eu construí essa carreira, né? Uma das primeiras coisas que eu no início fiquei muito perdida, de não saber o que fazer, né? Então eu nunca esqueço que meus pais são dentistas e eu tinha uma influência muito grande, uma favorabilidade de escolher essa profissão, mas eu praticando ela vi que eu não gostaria, né? Não gostava e não gostaria de exercer essa profissão. E aí foi que eu entendi que para mim, como eu não tinha muita clareza, eu queria uma escolha profissional que tinha uma grande amplitude de leque de opções de oportunidade. Aí eu fui fazer administração de empresas e ao mesmo tempo eu sempre gostei de ajudar o próximo. Então eu fiz 2 graduações, eu fiz pedagogia e administração, né? Depois fui fazer psicanálise, né? Fui fazer um MBA em gestão estratégica de pessoas, então eu nunca parei de estudar. Então essa é uma dica muito valiosa que eu dou para todos vocês, de nunca deixar de estudar, né? E sempre se reciclar. E no decorrer da minha trajetória, mesmo de estágio, eu confesso para vocês, a gente tem muito medo, né? Eu fui desligada, né? Eu chorei muito, eu lembro que eu fiquei super triste, mas logo eu consegui me recolocar. E aí como, né? Eu lembro que eu sempre deixava meu currículo na Cato, na Nube, né? Deixava meu currículo, na época não existia LinkedIn, então a gente passava muito os formulários, eu imprimia, entregava para os professores da faculdade que estavam inseridos em organizações, né? E eles nos indicavam. Então a minha trajetória desses 20 anos, são 20 anos em RH, né? Então eu acabei não atuando em diferentes áreas, mas eu comecei sim como estagiária, atuei em diferentes organizações, então desde grandes empresas, empresas de pequeno porte, para até entender qual é o que eu mais gosto, o que eu não gosto, qual área. Já atuei em seleção, em desenvolvimento organizacional, né? E aí eu fui coletando diferentes experiências para chegar onde eu cheguei hoje, né? Então, na verdade, assim, de imediato eu não tinha clareza se eu queria ser uma gestora de RH, né? Mas eu sabia que eu queria estar em contato com as pessoas, isso me levou ao RH. E aí eu comecei em consultoria, dando treinamento, adorava estar com as pessoas, né? De consultoria eu falei, puxa, eu quero ver o outro lado do balcão, então eu trabalhei em Renner, né? Trabalhei em construção civil, né? Trabalhei em Ultragaz, em grandes empresas, e hoje eu estou como gestora de RH da Getin. A Getin é uma organização de tecnologia na área de healthcare, então a gente atua com diferentes produtos hoje para hospitais, né? Então a gente fala que o nosso logo é Passion for Life, é paixão pela vida, né? Isso combina muito comigo, acho que por isso a escolha de estar nessa empresa hoje, né? Sou apaixonada pelo que eu faço, o propósito de salvar vidas é muito nobre, né? Então a gente tem respiradores, né? A gente tem os ventiladores, né? A equimoterapia, que hoje são os produtos que faz com que, se você está com uma dificuldade pulmonar, respiratória, cardíaca e algumas cirurgias, os nossos produtos hoje eles oferecem. Tem grandes térmicas que hoje faz toda a centralização do material cirúrgico, mesa cirúrgica, luz de foco, que são produtos que a gente não repara, porque normalmente a gente usa quando a gente está doente, né? Então agora é muito legal trazer isso para vocês, que eu estou aprendendo a conhecer um novo segmento. Eu nunca atuei na área de healthcare e isso me motivou, né? Então às vezes a gente fala, puxa, a gente tem que entrar numa empresa, ficar a vida inteira nela, porque a empresa é um segmento que eu mais conheço. Puxa, eu ouso vocês a se desafiarem, né? E lá na Getin, hoje os estagiários, a gente diz que a gente recebe com braços abertos, né? Então, uma experiência muito rica, né? A gente tem muitos estagiários de biomedicina, administração de empresas, né? Enfermagem, porque a área é da área de healthcare, mas a gente também tem estagiários na área de apoio.
E os estagiários que a gente acaba por efetivar são os estagiários que realmente se arriscam, colocam ideias, né? Então eles questionam muito a nossa forma de fazer, inovam, né? Então eles nos ajudam a evoluir enquanto organização. Eu convido a todos para entrar, né, no nosso stand. Eu acho que navegar um pouquinho, conhecer um pouquinho, dentro do nosso site que é getting.com.br vocês conseguem achar as oportunidades. É uma empresa multinacional, está em mais de 135 países, então uma característica muito importante é o idioma. Então não deixe de estudar inglês, não deixe de estudar espanhol, porque isso é um grande diferencial, né, para a tua vida, seja a Get ou seja em outras organizações. Mas não deixe de visitar, não deixe de entrar e cadastrar o currículo de vocês, que havendo oportunidades, com certeza a gente vai chamá-los. Eu acho que é isso, pessoal. Até logo. Obrigada.